Manuel Pires, prazer aqui você estar no meu canal. Agradeço aqui você ter aceito o nosso convite, participar. Você está vendo bem aqui a tela? Acho que está, né? Tá legal, né? Tá ótimo. Tá, bom. Manuel Pires, para quem não conhece, mas Manuel já é uma figura pública, é pesquisador da UNB, pesquisador do IBRE, na Fundação Getúlio Vargas. Inclusive, ele é o coordenador do Observatório de Política Fiscal do IBRE, está sempre acompanhando os números fiscal do país. E o Manuel Pires tem também foi secretário de Política Econômica no governo Dilma. Vocês têm uma experiência, um conhecimento também muito grande da máquina pública. Então, isso, com certeza, Manuel, vai enriquecer muito o nosso debate, dada a sua experiência na área fiscal. E aí eu já começo. Vocês do Observatório Fiscal lançaram recentemente um documento que compara, né, o esforço fiscal pretendido por esse governo, quer dizer, mas são medidas já anunciadas, né, mesmo que medidas iniciais, mas é o que o governo está pensando em fazer. E vocês fizeram um estudo muito interessante que compararam esse esforço com outros países. Né? E aí a primeira impressão que vocês deixam como mensagem é que as medidas que o governo atual está pensando, ela é muito aquém do que realmente será preciso para enfrentar esse problema. Né? Na verdade, nós temos um problema inicial de salvar vidas, né, que vai precisar de uma despesa na área de saúde muito grande, e aí, vis-à-vis, isso certamente vai gerar um problema fiscal no futuro. Mas a preocupação legítima que você, inclusive, coloca no estudo é que a questão, no futuro você se resolve, né? Você resolve, você aumenta mais imposto, a sociedade até estaria disposto a fazer essa troca, né, entre o presente e o futuro. Mas, desse ponto de vista, o que vocês identificaram, Manuel, como nessa comparação que vocês fizeram do Brasil com algumas economias? Bom, Flávio, um prazer estar falando contigo e explicando o conteúdo desse estudo, os principais achados. Você tem basicamente quatro grandes ações para fazer em reação a essa crise, né? Primeira é oferecer linhas de crédito para as empresas que estão sofrendo aí com a queda da atividade, queda das vendas. Então, você tem várias empresas que tinham um determinado faturamento e, em função da economia fechar, o faturamento cai para quase zero. Né? Essas empresas, principalmente as pequenas, elas não têm nenhum acesso a crédito. Então, esse é um primeiro conjunto de ações que é super importante de ser feito. E aí você tem outras três ações que são de natureza mais fiscal, propriamente dito. Uma é reforçar o sistema de saúde, né? Ampliar os gastos com saúde, porque essa é uma crise intensiva em serviço público. A terceira é transferir recursos para Estado e município, que é onde essa crise Vai bater, né? pressiona por mais gasto. E no nível federal, repor renda das pessoas mais pobres. Tá? Então, as pessoas que vão perder renda porque não vão poder trabalhar, porque a gente vai ver um aumento da pobreza, do desemprego, uma redução de jornada dos trabalhadores formais, você tem que repor renda. Então, quando a gente compara esses eixos, né, esses quatro eixos, com o que o resto do mundo está fazendo, a gente ficou um pouco para trás, tá? Tanto na questão do crédito quanto na questão fiscal. A questão fiscal ela começou a ser melhorada na última semana com a aprovação desse benefício de renda de R$ 600 para os trabalhadores informais, que o Congresso Nacional concluiu a votação essa semana. Agora, na parte de crédito, a gente está muito mal. Não é à toa que as empresas têm mostrado muita dificuldade para funcionar e a gente começou a ver, desde a semana passada, uma pressão muito grande para a economia voltar para o seu normal, porque as empresas não têm nenhuma condição de financiar seu capital de giro, continuar pagando seus trabalhadores. Então, essa é o grande vácuo que ficou em termos de resposta de política econômica nessa crise. O fiscal está vindo atrás, está tentando correr atrás do prejuízo, as coisas não foram implementadas, mas as propostas estão feitas, estão para ser implementadas, mas na parte do crédito, muito pouco ou quase nada foi feito de fato. Mas aí, por exemplo, você compara com uma ação que a Alemanha está desenvolvendo, né? Você fala também do Reino Unido. Na verdade, o Brasil já vinha numa situação fiscal já debilitada, né? Quando chegou esse meteoro no nosso país.
E essas outras economias, de alguma forma, elas já estavam é, muito mais organizadas, né? Você não acha que assim, o argumento que se usa, algumas pessoas, inclusive do governo, é que também você não pode estourar a questão fiscal para o futuro, porque aí é uma solução que será muito mais traumática no futuro. Assim, esse equilíbrio que se procura ter é algo ainda muito complexo de se fazer no momento, não? Não, exatamente, essa é uma preocupação que eu acho, que eu entendo que é pertinente. Tá? O que a gente vê nesse estudo é que você tem um dilema. Então, os países que apostaram mais no crédito, eles conseguiram diminuir a pressão por gasto fiscal. Tá. Por quê? Porque a empresa, quando tem acesso a crédito, ela continua funcionando, pagando, honrando os seus custos, então ela paga com esse empréstimo a folha de salários, ela continua pagando seus impostos, então, a economia continua funcionando em algum grau. Então, os países como a Alemanha, Reino Unido, Os próprios Espanha, que Estados Unidos. apostaram muito em crédito, estão tendo menos pressão fiscal. Evidentemente que isso tem custo. Então, se as empresas se endividarem demais, a gente pode ter, depois da crise, um processo aí de desalavancagem que tem um custo econômico relevante. Países que avançaram mais na questão fiscal conseguiram fazer a política econômica em relação à crise pressionando menos a questão do endividamento das empresas. Então, de fato, você tem que buscar um equilíbrio nessas ações. Tá? Para evitar essa questão fiscal, minha impressão é que a gente deveria ter feito mais no crédito. Isso não está sendo feito, seja por uma questão de formulação, seja também por uma questão de falta de instrumento. E aí eu quero chamar a atenção para esse segundo aspecto, porque ele é muito importante. Na crise de 2008, eu estava trabalhando no governo e a gente conseguiu criar uma sistemática que os bancos públicos foram importantes para evitar uma paralisia do mercado de crédito. Naquela época, os bancos públicos conseguiram emprestar com taxas competitivas. Né? Isso não está acontecendo hoje. As linhas que foram apresentadas, principalmente pelo BNDES, elas são pequenas e são com custo muito elevado. Você tem linhas que podem chegar a uma taxa de juros de 10%. Para a situação de uma empresa que praticamente não tem faturamento, isso não é uma solução. Tá? Então, precisa se avançar mais nisso, mas aparentemente os bancos públicos têm um limite para ir. O que os outros países fizeram? Ofereceram a garantia do Tesouro. Tá? Ofereceram garantia do Tesouro para o sistema privado oferecer crédito. E aí, com a garantia do Tesouro, o risco despenca. E aí o sistema de crédito privado funciona melhor. Na semana passada, o Banco Central anunciou uma linha com garantia do Tesouro. E aí o problema é que, como isso nunca foi feito, você tem que aprovar uma lei, você tem que criar o fundo do Tesouro para oferecer essas garantias. Então, você tem aí um tempo que a economia não está dando, porque a situação da crise, a crise é um sentido de urgência muito grande para tudo que precisa ser feito. Em compensação, mano, a gente tem no Brasil, bem ou mal, funcionando direito ou não, a gente tem o SUS, um amplo sistema único de saúde para a população brasileira, quer dizer, poucos países têm um sistema como o Brasil tem, e nós temos os bancos estatais, os bancos públicos. Né? Então, num momento importante como esse, a presença do Estado com essas capilaridades, esses instrumentos, você não acha que é muito importante? Né? Imagine se nós tivéssemos desmontado tudo isso. Numa situação dessa, estaríamos com uma condição de resposta, né, de enfrentar o problema muito, muito pior. Você não acha? Não, você está perfeito. Os bancos públicos, em particular, foram muito importantes na reação à crise de 2008. Tanto no Brasil quanto em outros países, você teve um dilema sobre qual era a melhor estratégia de saída dos estímulos que foram dados depois de 2008 e em 2009. Vários países não conseguiram ainda resolver essa questão. E em 2015, no Brasil, a gente decidiu tirar esses estímulos de uma maneira muito abrupta. Tá? Uhum. Então, os bancos públicos reduziram bastante seus empréstimos, as linhas se tornaram caras, na verdade, em relação ao que a economia brasileira hoje tem para oferecer. Então, eu entendo que você precisa repensar um pouco a atuação dos bancos públicos. Eu acho que a crise dá esse recado. Tá? Em particular, seria muito importante que as linhas de crédito oferecidas pelos bancos viessem com subsídio para reduzir a taxa de juros que estão sendo oferecidas. Com uma Selic de 3,5%, 3,75%, e que vai continuar caindo,
não é nem um pouco razoável você oferecer linhas com taxa de 10%. Outro aspecto que você mencionou que é muito importante é a questão do SUS, né? O SUS ele tem um debate histórico sobre a questão do financiamento, né? E a classe média sempre olhou o SUS do ponto de vista de quem tem um plano de saúde. Então, ele sempre foi um patinho feio nas Exato. políticas sociais para uma parte importante da população. Hoje a gente está tendo a oportunidade de valorizar mais o SUS. E aí, eu volto para uma questão que você mencionou no início da nossa conversa. Se você valoriza mais a política social, determinados aspectos da política social, a sua desejabilidade de financiar essa política aumenta. Né? Então, eu acho que a gente sai da crise com outro equilíbrio político, valorizando mais determinadas políticas públicas e com maior disponibilidade para financiar elas, com uma necessidade de construir instrumentos de seguro-renda, que oferece seguro de renda, para as pessoas poderem se proteger em períodos como esse, e também a importância que a gente tem de criar instituições que possam oferecer liquidez para a economia. O Banco Central hoje, ele não tem instrumento para fazer isso, como os outros bancos centrais do mundo desenvolvido têm atuado. Não à toa ele está propondo uma PEC para poder ampliar seu raio de atuação para além do sistema bancário, mas para atuar de maneira mais direta no sistema de crédito. Agora, a nossa preocupação, Manuel, é que a crise mais recente que nós temos que possa comparar é 2008, como você muito bem mencionou. Mas aqui a gente tem uma crise que ela é um impacto, um choque muito grande no lado da oferta como no lado da demanda. Então isso desorganiza muito mais a economia e também dificulta muito mais a reação para sair dessa situação, o que pode exigir um esforço fiscal muito grande para a gente sair dessa situação. Você imagina, claro que é difícil fazer esse prognóstico, estaria sendo até maldoso com você perguntando isso, mas a gente não sabe exatamente quanto tempo vai ficar nesse isolamento social. Suponha que a gente tenha aí um período aí de 3, 4 meses até que as coisas possam ter uma confiança maior para a gente voltar, meio que parcialmente, mas voltar a uma atividade. Qual o peso fiscal, qual o custo fiscal no final de toda essa história? Você tem alguma ideia? Olha, isso depende muito de como é que o governo vai administrar a reação à crise, se ele vai escolher uma linha mais pelo crédito, se ele vai decidir por uma linha mais diretamente alinhada com os temas fiscais. Tá? Depende muito também da capacidade do sistema de saúde de absorver essa população e a gente, aos poucos, conseguir normalizar a situação, né? Porque isso acaba afetando o PIB, que é um determinante importante das variáveis fiscais. Eu hoje estou trabalhando com déficit que vai girar em torno de 300 a 350 bilhões de reais, tá? Com viés de alta. Assim, eu não vou ficar surpreso se a gente tiver um déficit primário de 400 bilhões, 420 bilhões de reais. Tá? Uma parte desse déficit ele vai ser temporário. Então, o governo vai fazer alguns programas que são temporários e no ano que vem, eventualmente, eles vão sair da conta e vão melhorar o resultado Mas deixa fiscal. eu te falar, a proposta orçamentária do governo é 124,1 bilhões de reais, não é isso? Você está falando 300 bilhões a mais ou... Não, estou falando de chegar num déficit de 350 a 400 bilhões. Já tá? é um déficit. Então, você vai acrescer aí o déficit algo próximo de 300 bilhões. Vai ser 300 bilhões superior à meta, uma coisa, essa ordem de grandeza. Mas tá? deixa eu provocar um raciocínio a mais, pegando carona. No momento que você tem esse benefício universal, né, esses R$ 600 mensais durante 3 meses, podendo ser incorporado mais 3 meses, talvez 6 meses o total aí que estão falando. Você, mesmo que passe a crise, não vai ficar a sensação que esse público vai continuar desejando esse tipo de benefício? Quer dizer, isso não vai sair da prateleira. A impressão que eu tenho dessa crise é que ela não é uma crise que vai gerar uma recuperação rápida. Você vai ter uma recuperação rápida porque a atividade normalizou, mas uma parte dessa crise vai deixar sequelas. Então, uma parte da população que estava empregada antes não vai conseguir recuperar o seu emprego imediatamente. Então, você vai ter, sim, uma pressão social para manter esses programas por mais algum tempo, que dá um pouco uma persistência das políticas fiscais que estão sendo adotadas, e, ao mesmo tempo, a gente vai entrar num debate de como é que reconstrói essa economia.
Você pode fazer transferência de renda para as pessoas não terem tanta perda de bem-estar, ou você pode oferecer emprego para elas por meio de programa público de investimento ou de outros serviços públicos. Tá? Então, esse debate ele ainda vai acontecer, mas a percepção que eu tenho é que isso em algum grau, inevitável, vai ser necessário, até mesmo porque, é importante lembrar, a gente já está passando por uma recuperação que só é mais animada do que a prática de yoga. Né? O desempenho da economia brasileira era sofrível até antes dessa crise. Então, isso vai aquecer, essa situação vai aquecer esse debate e o governo vai ter que oferecer algum tipo de solução para isso também. Vamos fazer um raciocínio um pouco fora da área da gente, mais de economia política, né? O governo atual ele se elege legitimamente pela população brasileira com um viés mais liberal, né? De você diminuir um pouco aquelas ações do Estado e tornar a economia mais voltada para o mercado, né? Mas aí veio esse meteoro e que precisa que a economia tenha pilares também, instrumentos públicos para poder reagir, né, a essa crise, certo? Então, a sensação que vai nos dar na população que o Estado é importante, né? Seja no fornecimento do serviço de saúde, tá? Seja também o Estado como um ente garantidor de última instância do risco da economia, tá certo? E os bancos públicos jogam esse papel fundamental, tá? Você acha então que, vamos dizer assim, um pouco do sentimento, né, do brasileiro, brasileiro mediano, né, aquele ali que está na, no meio da distribuição, você acha então que a gente vai frear um pouco esse ímpeto, né, um pouco mais liberal e a gente pensar nos instrumentos de governo? Quer dizer, a gente fala aqui de SUS, fala de banco estatal, mas a gente não está falando também, mano, a gente quer que isso tudo funcione de forma eficiente. Né? Não é um Estado grande e não é um Estado pequeno, é um Estado que entregue resultados de forma eficiente para a população. Então, eu acho que é nessa direção. Você tem essa percepção que eu tenho ou não? Na verdade, eu torço muito para que isso aconteça. Tá? O que a gente tem visto nos últimos anos é uma espécie de extremismo em determinados assuntos, quando, na verdade, o que a gente tem que discutir é o propósito das coisas. Para que serve banco Um público? pouco de satanização do Estado, né, Manuel, também? Exatamente. Isso acabou virando uma resposta da sociedade à crise. Né? Você olhou para determinadas questões e essas situações acabaram sendo responsabilizadas pela crise que a gente viveu e aí a agenda acabou se extremando. Então, acho que eu entendo que essa é uma oportunidade para a gente colocar as coisas no lugar. Você pega, por exemplo, o debate do ajuste fiscal, ele é um debate todo concentrado na despesa. Exatamente. Várias questões associadas à despesa têm mérito. Você precisa racionalizar de fato a questão da folha de pessoal, existem excessos de determinadas carreiras, você tem questões visíveis de penduricalhos Tudo em isso tem que determinadas. fazer, não é, Manuel? Tudo isso tem que fazer. Tudo isso tem mérito. Tá? Agora, existem outras questões que também têm mérito próprio. Quando você olha, por exemplo, para a tributação brasileira, você tem um nível de eficiência muito baixo e uma regressividade enorme. Enorme. Né? Você tem que trabalhar essas várias questões. Né? Então, eu espero que, na verdade, uma recessão nunca é bom para uma sociedade. A gente está passando pela terceira recessão num período muito curto de 12 anos, mas eu espero que a gente consiga, com isso, colocar as coisas no lugar e começar a ter uma agenda mais construtiva. A gente está, antes de construir, ao invés de construir, tirando as coisas do lugar sem botar nada. Isso é uma coisa que a gente já está vendo que não gera crescimento. E no momento como o de agora, também impede que a gente dê as respostas adequadas para os problemas que a gente está vivendo. Para a gente finalizar, Manuel, se nós estivéssemos em dezembro de 2020, como é que você acha que estaríamos? Nós vamos estar, na verdade, lá em termos da economia brasileira. Quais são as condições macroeconômicas? Você que coordena muito bem o Observatório de Política Fiscal do IBRE, que tem todos os números fiscais do país, tem todas as tendências macroeconômicas. Como é que a gente vai passar por essa situação? Evidentemente, o brasileiro
forte, e a gente tem os instrumentos corretos, a população está se mobilizando. Eu acho que os governadores, a despeito do próprio comportamento do presidente da República, mas os governadores estão agindo de forma muito semelhante, né? E a gente vai sair dessa situação. A questão é, nós chegamos em dezembro de 2020, qual o cenário macroeconômico que você avalia para o nosso país? E outra coisa, no final do estudo, você coloca um ponto importante para reflexão, é que a sociedade talvez esteja disposta, ela quer gastar mais aqui, mesmo que no futuro ela vá pagar mais impostos, mas ela quer resolver o problema agora, que é o problema de vida, de saúde, né? A gente perde, pode perder o emprego, mas não pode perder a vida, né? Então, a vida é em Uhum. primeiro lugar. Não, exatamente. Nesse estudo eu trato um pouco da questão do financiamento dessas políticas. Então, existe um debate de como é que você vai conseguir ter recursos para financiar todo esse amplo conjunto de medidas que está sendo adotado, e que eu coloco é que, em termos de política fiscal, não faz sentido você financiar com recursos novos tudo que você está fazendo agora. Na verdade, a gente sabe que o governo é um ente grande o suficiente para ser capaz de distribuir o custo disso para a sociedade no tempo. Você não tem que pagar o custo de uma recessão à vista, é importante distribuir isso no tempo. Uma forma de fazer isso é se tributar as pessoas mais ricas, que têm mais renda e que conseguem se proteger da recessão mais à frente. Se você perguntar para boa parte da população se ela aceita receber o seguro hoje, esse seguro que protege ela da perda da renda, com um pouco mais de imposto lá na frente, de forma bem diluída, num prazo de 10, 15, 20 anos, eu tenho certeza que a maior parte da população aceita, porque a alternativa hoje é muito pior. Pois é, Mas para isso tem que abrir o debate dessa forma e não se fechar tentando achar alguns vilões da política fiscal, que a gente tem feito nos últimos anos. Exatamente quando essa crise chegou, a pauta no Congresso era a reforma tributária. E você comentou aqui, basicamente, era pelo lado da despesa e também centrado no ICMS. Essa crise não vai forçar que o debate sobre a reforma tributária seja bem mais profundo do que só o que estava sendo discutido? Ou seja, vamos olhar também setores da sociedade que não contribuem, que têm uma regressividade muito grande no pagamento de impostos. Quer dizer, essa crise, infelizmente, né, nós temos aqui, mas ela traz um elemento importante na discussão, que é discutir a reforma tributária em outras bases. Você não acha? Não, exatamente. Assim, boa parte do raciocínio de que a gente só pode fazer ajuste cortando despesa vem do fato, da percepção de que o Estado brasileiro, ele, na verdade, foi o catalisador da crise, ou que ele é perdulário, quando, na verdade, você tem que fazer ações, sim, para conter excessos, mas também você tem que ter uma discussão sobre como é que você financia o que deve ser feito. Porque o que está acontecendo hoje é que a gente está ficando com o pior dos mundos da política fiscal, que a gente não consegue corrigir os excessos que existem e, ao mesmo tempo, a gente não consegue financiar as políticas que sempre funcionaram bem, em ciência e tecnologia, as boas experiências em educação, investimentos públicos que são importantes e mesmo o SUS. Então, a gente tem que discutir as coisas a partir do propósito delas, financiando o que funciona bem e lutando para que o que não funciona bem melhorar e ser mais justo com a sociedade, funcionar melhor, gastar de forma mais nacional. A luta por uma política pública mais justa, ela não se encerra. Na verdade, a gente vai conseguir fazer isso com uma qualidade melhor. Ok, muito bom. Manuel, muito obrigado aí pela nossa, acho que quem está no nosso canal vai entender um pouco aqui. Eu quis puxar, Manuel, a questão da pandemia do Covid-19 com a questão fiscal, porque esse tema, eu acho, com certeza, ele estará em pauta aí nos próximos meses no nosso país. Eu acho que a gente precisa do Observatório Fiscal do IBRE, porque é um momento, uma oportunidade muito grande que nós temos para aprofundar essa discussão, e essa discussão, com certeza, ela vai estar presente aí nos próximos meses. Bom, obrigado pela oportunidade. Lá no Observatório a gente está bastante focado em achar soluções para isso. Desculpa, eu acabei. Esse estudo, quem estiver assistindo, quiser ter acesso ao estudo, entra no site do IBRE. Quem quiser ter acesso ao estudo, ele está sendo atualizado toda semana, porque tem sempre uma série de medidas sendo anunciadas, então a gente faz o esforço de anunciar toda semana. Às segundas ele é publicado, e aí, para ter acesso, basta entrar no site do Observatório de Política Fiscal,
vai estar sempre na primeira entrada, ali no começo do site, um post sobre essa atualização. Eu vou ver se eu coloco aqui as informações do observatório, porque aí quem está nos assistindo já pode pegar aqui diretamente, né? Já vê o link e já pode entrar lá. Mas, Manuel, obrigado aí. Fica para mais na frente, quando o quadro tiver avançado mais, para a gente entender melhor o tamanho do buraco que nós vamos ter que passar. Tá bom? Muito obrigado, um abraço. Então, até a próxima conversa nossa. Obrigado, foi um prazer. Cuide-se, né? Tome todos os cuidados aí, você e todo mundo que te assiste. Tá? Essa hora é a hora da gente se preservar e cuidar da saúde da gente e da família.